Bom, agora sim nós estamos com o professor Aldo Fornazier, é isso? Que é o cientista político. Professor, muito obrigado por atender aqui o Jornal Nova Brasil. Oi, tudo bem, Heródoto? Bom dia aos ouvintes, um prazer falar contigo aqui. Tá, muito obrigado por nos atender. Professor, depois que essas pesquisas foram divulgadas, inclusive o Datafolha, o papel ainda do horário chamado obrigatório pesa nessa mudança de perfil, não pesa? Qual é a sua avaliação, professor? Não, em alguma medida pesa. Veja o seguinte, Heródoto, quer dizer, se cria muita confusão quando há eleição, achando que um fator é determinante, quer dizer, é um conjunto de fatores que se somam. Por exemplo, o Marçal, ele foi muito bem pela internet, quer dizer, não é o fator internet ou o fator televisão que está derrubando o Marçal, que estagnou ele aí nos 19% e assim por diante. Mas é o jogo político que se faz, porque o jogo político que está se fazendo contra o Marçal é muito pesado na internet, é muito pesado no rádio e muito pesado na televisão. Porque você tem inúmeros casos, por exemplo, vamos pegar o caso de 2018, quando o Bolsonaro se elegeu. O fator principal foi a internet. Agora, a questão política é a principal, quer dizer, o debate político, aquilo que se indica a respeito de um candidato ou não, é que é decisivo. Então, internet, rua e TV e rádio são fatores importantes, não há um fator preponderante. O fator preponderante é o cenário político e a natureza da disputa política. Professor, esse cenário político seria, então, de um lado, o Boulos e o presidente Lula, e do outro lado, Nunes e o ex-presidente Bolsonaro? A tendência que a pesquisa Datafolha mostrou é essa. Quer dizer, nós temos a Quest, que é um pouco diferente, que dá o Boulos em terceiro lugar e o Marçal em segundo, num empate triplo. Agora, nessa pesquisa do Datafolha, o prefeito sobe bastante e o Boulos também sobe. Me parece que essa pesquisa da Datafolha, ela pega melhor o momento em que se vive. Por que eu acho que pega melhor? Porque é evidente que há uma rejeição, se criou uma rejeição muito grande em relação ao Marçal, por conta, digamos assim, de todo o impacto que as críticas, as denúncias que vêm sendo feitas contra ele, quer dizer, produzem no eleitorado. Então, e veja o seguinte, quer dizer, sempre se fala que depois do começo do programa de rádio e televisão, 15 ou 20 dias depois, digamos, as tendências se afirmam mais, as tendências se configuram, aquilo que deve dar no primeiro turno. Por quê? Porque o rádio e a TV, eles têm, digamos assim, a virtude de tornar os candidatos mais conhecidos, de nivelar um certo conhecimento dos candidatos. Por isso que as pesquisas que aparecem 15 ou 20 dias depois, quer dizer, há um conhecimento maior de todos os candidatos e também um conhecimento maior daquilo que eles propõem. Evidentemente que o prefeito ele tem uma massa de campanha na rua muito forte, muito forte. Nenhum outro candidato tem essa massa de campanha na rua. E o prefeito ele tem uma coligação muito ampla. Então, imagina o conjunto de candidatos a vereadores nas ruas fazendo campanha para o prefeito. Então, evidentemente que tempo maior na TV, tempo maior no rádio e massa de campanha na rua muito mais intensa e forte do que os outros candidatos, isso empurrou o prefeito para cima. Professor Aldo Fornazier... E agora, Heródoto, só um outro elemento, nós temos que considerar também que há uma polarização clássica no país nos últimos tempos. E a polarização clássica é entre direita e esquerda. E nesse sentido, me parece que é ilógico, desde o começo de campanha, me parecia ilógico que o Boulos não fosse para segundo turno. Havia ali uma disputa inicial entre o Marçal e o prefeito para ver quem iria para o segundo turno. Me parece que essa disputa interna ao campo da direita, ela está sendo decidida em favor do Nunes, em favor do prefeito. Então, é essa tendência que está se configurando nesse momento. E só um fator muito surpreendente, muito imprevisto, digamos assim, ele pode quebrar essa tendência do meu ponto de vista. Professor, o fato, então, do Marçal não estar na televisão, é isso que o
não lhe dá condições de competitividade quanto os outros dois candidatos? Não, eu digo que não é esse fator. O fator que não dá condição de competitividade para o Marçal é, digamos assim, o chumbo grosso que está sendo atirado contra ele, um vendaval de denúncias que fez, digamos assim, a rejeição subir lá em cima. Então, é esse aspecto decisivo, não é o rádio, a televisão ou a internet. É o fato de que ele é um candidato muito vulnerável, porque se não fosse isso, por exemplo, a rejeição dele poderia estar baixa. Então, o fato é que as denúncias que estão sendo feitas contra ele têm uma significativa credibilidade. E isso faz com que aumente a rejeição e que ele caia nas pesquisas. Perfeito. Professor, muito obrigado. Eu que agradeço, Heródoto. Prazer em falar contigo. Obrigado. Professor Aldo Fornazieri conversando conosco, portanto, aí, dando uma geral em cima da pesquisa divulgada pelo Datafolha e também da possibilidade de cada um dos candidatos, especialmente aqueles que estão nos 3 primeiros lugares. Chamou a atenção, logicamente, várias coisas que ele disse, mas o fato, por exemplo, do Marçal não ter acesso à televisão, como ele explicou agora, se influi ou não. Eu digo que não é esse fator. O fator que não dá condição de competitividade para o Marçal é, digamos assim, o chumbo grosso que está sendo atirado contra ele, um vendaval. Ok, tá aí, portanto, às 7h56 com mais informações. Bom.